Mas iniciando a nossa live, né? Sou a Lucélia, todo mundo já me conhece aí, é um prazer, né? Para quem está assistindo com a gente online, para quem vai assistir a gravação depois, a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos e como que esses transtornos surgem na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá sem áudio? Tá sem áudio ainda? Só me fala aí um pouquinho para saber. Oi, Damião. Boa tarde. Tá sem áudio ainda, Daiane? Tá conseguindo me ouvir? Olha, eu tô Olá! te vendo hoje. Que coisa boa! Isso é ótimo. E aí, meu áudio tá saindo? Agora tá saindo. Tá saindo? Antes eu não tava te ouvindo. Eu acho que é o microfone aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais para cima. Oi, Damião. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui com a gente sempre. Ana Boa tarde, Damião. Ana Lúcia, boa tarde. A gente só está dando uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando, mas mesmo que sejam só nós, estamos super felizes, né, Dai? Porque a gente sabe que depois vai ficar gravado e que muitas pessoas vão poder assistir mais tarde, né? Mas para quem não conhece, eu sou a Lucélia, psicanalista, terapeuta emocional. E essa é a Daiane Romano, psicanalista especializada aí no mundo infantil, informação em psicomotricidade. É uma palavra muito grande e difícil de falar rápido, tem que falar pensando, não é, Daiane? Sim, sim. Pois é, né? A psicomotricidade ela é muito interessante para trabalhar em conjunto com a psicanálise, porque ela envolve toda essa questão motora, né? E a formação psíquica do ser. Então, é incrível, assim, é um universo incrível, né? E ela vai me auxiliar no trabalho, no tratamento com as crianças, né, que têm algum tipo de deficiência, na verdade. Porque daí a gente vai estar estimulando, trabalhando toda essa questão junto com a parte mental, né? Exatamente. Mas assim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os transtornos. E antes de começar a falar sobre os transtornos, é muito importante dizer para vocês que da nossa atualidade, né, nesse nosso mundo contemporâneo, atualmente no DSM-5, que é um manual de diagnósticos, né, de sintomas aí que quem utiliza muito esse manual? A psiquiatria. É ela que se apoia ali dentro desse, é como se fosse uma bíblia de sintomas, porque ela é Sim. enorme e é ali que dita tudo o que está acontecendo e tudo que não está acontecendo. E a última versão é a 5, que foi atualizada em 2013, e dentro dessa nova versão constam atualmente 300 tipos de diagnósticos de transtornos. É muita coisa. E cada dia que passa, a gente percebe o quanto vem aumentando esse número, não é? E só que hoje nós vamos falar exatamente de alguns que são os que mais são comentados no nosso dia a dia, que as pessoas elas estão ali, né? Frequentemente buscando informações na internet, buscando os dados, né? É uma mãe que olha para aquela criança e de repente, será que o meu filho tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Então, eu e a Daiane, a gente separou alguns que eu vou até aqui falar para vocês, né? Bem certinho para não ter erro. Mas é o transtorno afetivo bipolar, mais conhecido como TAB. O TOD, que é o transtorno opositor desafiador. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O TDI,
transtorno dissociativo de identidade, e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Todos esses transtornos são os mais estudados, porque são os mais apresentados no nosso dia a dia, nesse nosso novo cotidiano. E o que acontece? A maioria das pessoas, elas buscam somente as informações ali dentro da internet, dentro de uma rede social, para fazer o seu pré-diagnóstico. E Sim. é muito importante essa pessoa, antes de mais nada, antes de desconfiar de qualquer coisa, realmente procurar o auxílio de um profissional da saúde mental que esteja ali habilitado a realmente seguir, né, todo um processo. Oi, Eliane, boa tarde. Estela, Boa tarde. Gente, Então, né, gente? é muito importante isso. E o porquê? Porque essas mães, né? E o foco, o nosso enfoque hoje é nessa área infantil. Porque muitas Sim. mães não sabem o que fazer com essas crianças, de repente, no seu processo de desenvolvimento. Muitas mães aparecem no nosso consultório buscando informações, de repente, sobre será que o meu filho ele tá bem? Será que ele tá fora do padrão? Eu acho que ele é muito ativo, ele é muito agitado, ele chora demais, ele grita, ou ele tá o tempo todo me enfrentando. E aí, quando a gente fala um pouquinho da ansiedade, diversas situações, aquela criança, ela também, né, escolhe por quem falar, que a gente fala que é uma ansiedade, que ela é voltada para aquele mutismo seletivo, que às vezes a criança está muito quieta e você acha que é outra coisa, mas está muito interligada ali com aquele momento, aquela situação ambiental que ela está vivenciando. E o principal disso tudo é levar a vocês que esses transtornos, eles não apresentam de uma hora para outra. Não é uma coisa que é genética, não é um problema mental, não, a criança não nasce com isso, nós não nascemos. Tudo isso vai se desenvolvendo conforme vai passando a nossa vida, aquele ambiente na sociedade, no nosso dia a dia, dentro da nossa família, aquele carinho, aquele excesso de carinho ou aquela falta, né? Tudo isso colabora com que a gente vá, ao longo dos anos, desenvolvendo esses transtornos. E aí agora eu passo um pouquinho para a Daiane, para ela falar nesse sentido mais psicanalítico, né, desse sujeito, né, como que acontece esse desenvolvimento desse sujeito, essa identificação do seu self, do seu eu, não é, Daiane? Exatamente. O que acontece, na maioria dos casos, é que as pessoas acabam por pegar listas de sintomas, né? Acreditam em muita coisa que tem na internet, né? E o que tem na internet? Na internet tem uma imensidão de termos do tipo neurotransmissores, né? Hormônios, enfim, um monte de coisa assim, palavras e termos que as pessoas não entendem como realmente funciona a mente, né? Elas acham que em algum momento se manifestou um transtorno, ou aquela criança nasceu com um transtorno. Mas, na verdade, o que acontece é que é uma formação da mente. A mente vai sendo moldada, formada, constituída. As nossas outras 2 lives dão bastante conteúdo sobre isso, né? Eu não vou repetir todo o conteúdo das outras lives, mas assim, dentro dessa constituição, muitas coisas acontecem, né? E são momentos cruciais para o desenvolvimento. Lidar com angústias, conflitos internos, né? Lidar com mudanças, lidar com o outro, ser atravessado por esse outro, pelo discurso do outro, pela sociedade, que é esse grande outro, né? Eu não vou usar termos assim psicanalíticos, né? Quando as pessoas escutam grande outro é outra coisa, mas eu estou falando assim no geral para as pessoas compreenderem. Então, esses outros todos, o meio, ele é responsável por modificar tudo isso dentro da mente da pessoa. Então, assim, a pessoa,
ela acaba por desenvolver defesas para lidar com sofrimentos e angústias. O próprio diagnóstico é uma forma usada por muitas pessoas de ser vista, ser reconhecida, ser ouvida, de ter a sua angústia exposta e ser ouvida pelo outro. Porque aquele sujeito, muitas vezes, ele não se encontra, ele não se encaixa ali naquele meio. O TDAH é um exemplo, né? O TDAH, os comportamentos, nenhum comportamento é vazio, nada é vazio. Então, tudo diz muito para nós. O que para algumas pessoas serve apenas como uma lista de sintomas, né, para classificar um sujeito, colocar ele dentro de um padrão específico de comportamento e dizer, olha, esse sujeito é TDAH, né? Para nós, serve como um alerta. É como se a pessoa chegasse para a gente cheia de alertas piscando. Tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui. E aos poucos, a gente vai ajudando ela a desvendar isso, que nem ela consegue compreender. Por que esses comportamentos estão se manifestando dessa forma, nesse momento? Muita gente acha que teve uma infância maravilhosa, uma família maravilhosa. Poxa, por que eu desenvolvi em certo momento da vida um transtorno? Por que nesse momento aqui eu não estou conseguindo mais me encaixar? E é aí que a análise entra. A análise entra para ajudar a compreender a angústia, que a pessoa não entende. E é por isso que ela se manifesta de diversas formas. Mas uma coisa é certa, há um sofrimento. Há um sofrimento de algum lado esse sofrimento vem. De algum jeito ele se instaurou ali. Ocorreu algo que não se soube lidar. Ocorreu algo que se teve que criar uma nova personalidade para lidar. Houve algo que cindiu esse sujeito. Houve um trauma, houve uma ruptura, houve algo que se instaurou e fica ali martelando, como no transtorno obsessivo-compulsivo. Algo está ali, algo está reclamando, né? Algo faz aquele sujeito ir atrás, né? De colocar para fora essa angústia de alguma forma. E os diagnósticos, não que a gente não use diagnóstico para nada, mas assim, o diagnóstico ele serve como um auxílio para a gente tratar com outros profissionais de outras áreas, por exemplo, um psiquiatra. A gente precisa, em muitos casos de adoecimentos mais graves, tá entrando em contato com o psiquiatra para esse paciente ser medicado. E é importante também alertar as pessoas que não existe um medicamento que cure. Nada disso. Exatamente. Os medicamentos não curam. Os medicamentos auxiliam a diminuir os sintomas para que um tratamento adequado seja feito em conjunto e aí sim a pessoa consiga ter um alívio dessas angústias, desses sofrimentos, uma evolução em suas habilidades de lidar com tudo isso, né? Que é muito diferente de adequar, né, essa pessoa. Eu acho muito importante a gente falar sobre medicamentos, de frisar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas vão em um psiquiatra que é diagnosticado, recebem ali aquele tratamento com um medicamento tal, e ela acredita que aquilo é o suficiente para ela. Mas muitas vezes nem o psiquiatra ele entra em detalhes, porque até mesmo não é o papel dele nesse momento, né? Um bom psiquiatra, quando ele receita uma medicação para esse paciente, ele automaticamente já vai falar que é importantíssimo o acompanhamento terapêutico. E seja ele com um psicanalista, seja ele com um psicólogo, a forma que for, mas ele precisa, né, necessita desse conjunto, né, dessa parceria. Por quê? Porque aquele medicamento, ele vai trazer para esse sujeito um equilíbrio emocional. Quando a gente fala de medicamento, a gente está falando sobre os neurotransmissores, sobre manter aquele equilíbrio para que aquela pessoa consiga compreender o que está acontecendo com ela e em parceria de um processo terapêutico, ela
É como se assim, né, as pecinhas se encaixassem, né? Agora sim vai fazer sentido. Por quê? Porque aquele medicamento manteve aquele equilíbrio e eu fui capaz de compreender. E muitas vezes também é só o processo terapêutico, quando não consegue-se, né, uma evolução e aquele terapeuta ele mantém ali aquele paciente por muito tempo sem falar, olha, você precisa de um psiquiatra, essa pessoa também não evolui, porque muitas vezes só a terapia não funciona. Então, para casos mais graves, é importantíssimo manter esse conjunto, esse relacionamento entre terapia e psiquiatria, né? E lembrando que medicamento é temporário, porque a partir do momento que aquele sujeito ele consegue trazer à luz, né, a sua compreensão de que ele é capaz de resolver os problemas sem aquilo, é onde vai ser feito o desmame. Ele vai parando com aquela medicação e vai tomando propriedade de quem ele é. Quem eu sou realmente? Será que isso faz parte, né? Como o TDAH, por exemplo. A gente sabe que o TDAH ele está sendo muito estudado. Não tem nada conclusivo referente a TDAH. Né? Muitos estudos, isso aí é uma coisa que eu tenho pacientes com TDAH, então eu, assim, diariamente eu estudo alguma coisa sobre esse assunto e eu percebo o quanto não se evolui. Fica naquele meio termo do achismo, né? De Histórico, né? sim, todo O aquele histórico do histórico. TDAH, ele é interessante, porque o TDAH, ele é um transtorno que ele vem de classificação da ala psiquiátrica, né? Foram eles que desenvolveram tudo sobre esse transtorno. Então, quando a gente lê a descrição dos sintomas desse transtorno com atenção, a gente percebe que a descrição é redundante. Em diversos pontos, eles repetem com outras palavras o mesmo sintoma. Então, assim, uma pessoa que ela apresenta confusão, né, que ela se distrai, que ela não consegue controlar impulsos, ou que ela, enfim, tudo isso que tem na descrição do TDAH, eles falam com várias palavras, usam vários termos, mas para falar a mesma coisa, que essa pessoa não consegue controlar e tal. Só que ninguém explica de onde isso saiu, né? E isso, quando foi criado, né, essa nomenclatura, teve toda uma bafafá, né, uma fofoca aí do lado médico, de que tinha muito a ver com a indústria farmacêutica. Exato. Porque tinha aquele... Foi lançado, né, a Ritalina na época, e eles queriam vender ela. Então, assim, vocês têm que prestar muita atenção nos diagnósticos que são recebidos, no porquê dos medicamentos que são receitados, nos medicamentos que vocês veem na internet e acham que tem que chegar no médico e pedir para um filho tomar, para vocês tomarem o medicamento. Vocês nem sabem o que o medicamento faz. Em cada pessoa, o medicamento tem uma ação diferente. Efeitos colaterais que vocês nem imaginam. A curto e longo prazo, isso, né? E normalmente é uma escalada de medicamentos, né? A pessoa toma um medicamento para um sintoma que ela sente, precisa dele, aí tem um efeito colateral, ela precisa de um outro medicamento para aquele efeito, aí ela toma um terceiro remédio para o efeito colateral desse segundo. Além e ela não sabe por que ela tem estômago, né? Além do medicamento para o estômago. Além de tudo. Por quê? Porque são tão fortes que acabam fazendo mal, né? Patologicamente falando ali, né? Aquele organismo, ele não aguenta receber, né, essa bomba de medicamentos todo dia. E é exatamente isso, né? Você toma um que descompensa uma coisa, que você vai tomar o outro para compensar aquele descompensamento, e aí vai virando, né, uma coisa sem fim. A gente sabe que em muitos casos eles ajudam, né? Que nem tu estava falando, Lucélia. Eles são para casos e situações específicas, né? Então, o que acontece? Muita gente para ou toma sem prescrição, né? Em idades que não são adequadas tomar, né? Muitas pessoas chegam em um psiquiatra ou em um neuro pedindo por medicação,
né? E quando o profissional se nega a conceder o diagnóstico, a pessoa fica muito chateada com o profissional. Fala que ele não está atualizado, fala que ele não sabe diagnosticar, mas na verdade, em muitos casos, são os melhores profissionais. Eles estão tentando proteger as pessoas delas mesmas, da falta de conhecimento dos transtornos e de que não é por esse caminho que a pessoa vai atingir o que ela deseja, que ela vai conseguir evoluir, né? Tem situações, por exemplo, o autismo. O autismo, socialmente, né? A gente criou, tem toda uma estrutura social em nível de estado. É necessário um diagnóstico. Para quê? Para se ter um suporte, né? Para se ter um suporte escolar, para se ter um atendimento de qualidade de uma equipe multidisciplinar, que nesse caso é necessária sim. A gente não está aqui para dizer, ai, pessoal, vamos curar tudo com psicanálise. Não é essa a questão. Né? Não é essa a questão. Existem multiprofissionais que precisam todos estar ali, envolvidos nisso, né? Mas o diagnóstico tem por quê? Né, Dai? Só te cortando um pouquinho, né? Já cortando, sim. A Eliana falou, né, que ela tem uma amiga que tem um filho diagnosticado com TDAH e autismo nível 1, só que essa criança tem somente 2 anos e 8 meses. Seria muito precoce? Sim, a gente, em todos os estudos que tenho feito, principalmente a partir de 8 anos para ter certeza de alguma coisa, né? O autismo é complicado, tem alguma né? coisa, né? A partir dos 4 anos eles falam para ficar mais atento, porque principalmente naquela parte da cognição, na parte da fala, que é o que mais se ficar atento nesse início, né, da fase da vida. Mas não pra tem que ele vai servir, né? Como você vai diagnosticar um TDAH numa criança de 2 anos que ainda não tem nem a mente, o cérebro dela não está formado. Ela está começando a ter a percepção dela ainda, daquele mundo que ela está, né, conhecendo, que ela está explorando. Até então ela sabe que ela é uma pessoinha ali, que ela tem uma mãe e um pai, mas ela não sabe o que ela está fazendo ali, né? Então tudo é novidade, tudo é muito recente para ela. Então, assim, é muito recente diagnosticar, né? Falar assim, não, seu filho com 2 anos e 8 meses tem TDAH e autismo. Tem que se analisar, assim, tem que prestar atenção? Tem que analisar já que surgiu essa dúvida, né? Já que, nossa, eu tô com essa dúvida, e então eu vou me atentar mais para o meu filho. Eu vou prestar mais atenção nele, e quando ele realmente estiver com uma idade mais avançada e se perceber que está com dificuldade na fala, no cognitivo, né, na aprendizagem, dentro da escola apresenta algum dos sintomas, aí sim as pessoas não sabem, né? Mas a gente não precisa diagnosticar uma criança para começar a fazer um trabalho com ela, vamos dizer assim, no âmbito psicomotor, fonoaudiológico, qualquer outra área que seja necessária, fisioterapêutico. A gente não precisa diagnosticar uma criança com autismo para auxiliar ela com habilidades que ela não está desenvolvendo por si só. A gente pode ir atrás de profissionais e auxiliar essa criança a desenvolver essas habilidades. Mas as pessoas acham que diagnosticando vai ter um remédio, vai estar tudo pronto, sabe? Recebeu o diagnóstico, pronto. Resolvi o problema, né? Eu descobri por que essa criança está funcionando de uma maneira diferente. Mas assim, muita gente fala, né? Ai, virou uma febre do século XXI o TDAH, né? Virou a febre. Exatamente. E muitas outras pessoas falam, ai, mas antes as pessoas já tinham isso, só que não tinha diagnóstico disponível, né? Não tinha como diagnosticar, as pessoas não tinham acesso a isso. Mas a verdade é que se vocês pararem para prestar um pouquinho de atenção na nossa rotina atual, na quantidade excessiva de estímulos que a gente recebe e que antigamente não era assim, vocês vão notar que mudou totalmente a forma como uma criança é constituída. Uma criança hoje tem uma rotina mais exaustiva do que adultos tinham no século passado.
ela tem um horário para acordar, aí ela tem um horário para comer a coisa X, aí ela tem um horário para fazer tal brincadeira, aí ela tem um horário para fazer tal atividade. Eu fui numa escola ver vaga para minha filha de 2 anos, que eles me mostraram apostilas de trabalho para uma criança de 2 anos. Ela não tinha 2 anos ainda, ela tinha 1 ano e 8 meses quando eu cheguei na escola para ver vaga para ela. Porque eu queria ver um período para ver como é que estava sendo ali naquela escola, né? O que eles faziam, que trabalhos eles faziam. Porque tem trabalhos lúdicos incríveis para se fazer com crianças dessa faixa etária. Quando eu vi as apostilas, gente, sério, eu fiquei apavorada. Porque eu fiquei pensando, nossa, se as crianças de 1 ano e 8 meses estão com apostilas, o que está acontecendo com as de 10? Por isso que elas estão chegando no meu consultório atordoadas e todo mundo dizendo que elas têm déficit de atenção. As ideias estão sendo preparadas para o vestibular. E não é mentira, porque hoje eu vivencio isso dentro da minha casa. O meu filho com inúmeros livros, estudando assuntos, ele está hoje na 4ª série, ele estuda assuntos que eu me recordo ter visto na 7ª, na 6ª. Por quê? Porque ele já tem que começar a preparar. Uma criança de 9 anos que já senta no computador para fazer um aplicativo de celular, porque ele tem que finalizar até o final do ano. Então, olha quanta exigência, quanto que está sobrecarregando a cabeça dessas crianças. E aí, depois aí o pai pergunta, né? Meu filho não para quieto, meu filho só chora. Ou meu filho, eu converso com ele na mesa na hora do jantar, ele não presta atenção porque tá com a cabeça lá no mundo da lua. Daí fala, não, ele tem déficit de atenção. Por quê? Será que a cabeça dele não tá tão cheia de informação que é o único momento que ele sentou ali, agora eu vou comer e eu vou não tá me preocupando? Vai parar um pouquinho, né? Vou poder respirar, mas aí vem o quê? Aquele pai, aquela mãe. E aí, como que tá aquele projeto que você tinha que fazer? Como que tá aquele trabalho? Como que foi a escola hoje? Você brincou? Você comeu bem? Olha, eu não quero que você coma qualquer coisa na cantina da escola. E a nota? Por que a sua nota foi baixa? A gente também, né, sem querer, né, porque isso é uma coisa muito inconsciente, e a gente tá ali naquela cobrança sem perceber que essa criança, ela tá gerando o quê? Uma angústia, uma ansiedade, e aí, dependendo de algum caso, depressão. Ou entra aí, né, falando um pouquinho do TOD, aquela criança que ela começa a desafiar os pais, os professores. Mas lembrando também que quando a gente fala de TOD, né, desse transtorno opositor, a gente está falando de uma criança que é constantemente enfrentando aquela pessoa, aquele adulto que impõe as regras para ela. Porque também tem crianças que em momentos que elas estão ali, né, exaustas mentalmente falando, que elas são agressivas. Mas por que elas são agressivas? Porque ela tá cansada e ela não tem outra forma de expor esse sentimento. Então ela vai e ela vai tratar mal aquele pai, ela vai de repente gritar com o irmão, ela vai jogar, mas não necessariamente que ela tenha um transtorno opositor. Exato. Tem que também são as defesas primitivas. Ela não é uma criança que porque de repente passou daquele limite dela, que ela já tem um transtorno, que ela precisa ser tratada. Exato, ó, a Eliana acabou de falar aqui, né, que as crianças não têm mais tempo de ser crianças, são cobradas o tempo inteiro. E, inclusive, não têm a liberdade de serem crianças, né? Porque se elas tentam ser crianças, aí elas são imperativas. É como se a gente estivesse em uma sociedade que criou um padrão a ser seguido pelas crianças. E a liberdade de ser, ela foi destituída. Ninguém tem uma liberdade de ser mais. Então, assim, existem muitos comportamentos, né, que eles são naturais do ser. Não tem nem sofrimento ali, angústia, são naturais, né? É aquela coisa de ação, reação, de querer aquela pulsão de vida, né? Que as pessoas olham e dizem, né? É hiperatividade, né? É hiperatividade. E a criança só precisava de um pátio. A criança precisava de um pátio e de uma árvore. Era só isso que a criança ia ser feliz, né? Ia correr o dia inteiro ali, de noite ia dormir, ia estar tudo tranquilo. É isso que muitas pessoas não entendem. A sociedade, o ambiente, né? Porque
as crianças olham hoje para os pais. Então, se cria toda uma fantasia de um futuro. Elas veem o quanto os pais batalham, elas veem o quanto é difícil. As pessoas têm a mania de achar que as crianças vivem num mundo solitário, né? Elas estão dentro de uma bolha e nós estamos vivendo aqui o nosso mundo adulto. Não, gente, não é assim que funciona, né? Se tem angústia familiar, tem angústia dentro daquele ser. E ele vai se manifestar de acordo com as defesas primitivas que aquela criança possui. Então, assim, o pai e a mãe estão angustiados porque tem um parente doente, um avô doente. Ninguém conta para a criança. Mas ele tá Não, a criança não pode saber, vai ficar preocupada. A criança sabe, ela escuta, ela vê, né? Sente, ela né? não está vivendo isolada. Aí chega lá na escola e a criança começa a bater nos colegas. Meu Deus, mas ninguém se bate em casa, ninguém bate na criança. O que está acontecendo com essa criança? É TOD, né? Tem alguma coisa de errado no cérebro dessa criança, né? Mas, na verdade, a criança está reivindicando o seu lugar de exposição dessa angústia. Poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Vocês também têm que compreender que muitos traumas, eles se formam na infância, né? Porque as crianças não compreendem as coisas. E daí acontece uma situação de angústia, uma situação de sofrimento, ela não é validada, ela não é explicada para a criança não tem o direito de sofrer por aquilo, né? Ninguém explica que aquilo ali é uma dor, qual é a causa daquela dor, que adultos também sentem dor e angústia, medo do futuro. Gente, crianças têm medos que vocês nem imaginam. Elas não acordam, vão para a escola, voltam e vão dormir e rotina segue normal. Não, nada, né? A criança chega numa idade que na mente dela começa a raciocinar. A minha mãe um dia vai embora. A minha mãe vai morrer. O que vai acontecer comigo? E daí a criança não fala para ninguém. E ela fica com aquilo ali. E daí ela começa a ter uma ansiedade. Do nada começa a roer as unhas. E é esse tipo de coisa que acontece com as crianças, porque elas passam por muitas coisas que elas não têm um espaço onde possam expor aqueles medos, onde possam tirar as dúvidas. Eu tenho pacientes infantis que às vezes a gente fica falando sobre um jogo, né? A gente começa a falar sobre um jogo para a criança, né, se distrairia ali conversando comigo. E eu vou localizando, que a gente chama de projeção na psicanálise, né? Eu vou localizando dentro desse jogo com que personagem que a criança se identifica, que personagem ali dentro ela tá posicionando a mãe dela, o pai dela, o ambiente dela. Alguém ali tá sendo mal para aquele personagem que ela tá se posicionando como projeção dela. Então, há algo ali acontecendo e eu consigo identificar. E a gente consegue conversar sobre diversas angústias que a criança acha que ela não pode falar, né? Exatamente. Então, muitas vezes a criança tem concepções internas dela. Não, eu não vou falar disso. Não importa isso. O que importa é assunto de adulto, né? O que importa é os boletos. O que importa é o trabalho do meu pai e da minha mãe. Isso aqui é uma bobagem. Eu não vou falar sobre essa bobagem. Ou então, vou né? fazer o quê, né? Ninguém vai entender isso que eu tô sentindo. Quando a gente questiona também na clínica, né? Mas não aconteceu nada, tudo normal. O que é esse tudo normal? Né? Eu tenho pacientes de 10 anos que têm uma mentalidade de 25 e que se colocou nessa cabeça. Eu tenho 25 anos, eu não sou criança. E trazer essa criança a ser criança demanda. É muito difícil. Demanda. É muito difícil, é muito desafiador para nós mostrar para ela. Por quê? Porque ela se vê nessa fragilidade diante de pais que trabalham o dia inteiro, que quando conversam é exatamente esse o assunto. Eu tenho que pagar o boleto tal, eu tenho que comprar isso, eu tenho que atender o cliente lá, eu tenho que fazer... E aí essa criança, ela não tem um espaço dela. Ela não consegue ser criança, porque ela vive num mundo tão adulto, né? Com tantas responsabilidades que ela não consegue mais se enxergar ali, ela não se vê no direito de brincar. A infância deveria ser colorida, né? Como um grande arco-íris.
Deveria ser a fase em que a gente se lembra pelo resto da vida do quanto foi feliz. Deveria ser o lugar para onde a gente pudesse voltar em memória e ser feliz novamente, Criar né? novas Ter aquelas memórias, memórias não é? afetivas gostosas, né? Ter tudo aquilo guardado dentro de nós para conseguir na vida adulta lidar com os momentos difíceis que vão surgir, né? Lembrar que a gente já foi feliz, muito feliz, acolhido, amado, que existem pessoas que estão ali. Se a gente precisar, elas sempre estarão ali. Essa é uma das coisas que algumas crianças não sabem, né? Os pais acham que elas sabem, mas elas não sabem. Principalmente na fase de transição, infância, pré-adolescência, adolescência. Eles começam a olhar para o mundo e pensar: tá acabando a minha casa, tá acabando a minha família, tá acabando tudo isso que eu tenho. Pouca gente enxerga dessa forma. Mas para muitas crianças, o início, o final da infância é como se estivesse acabando tudo que ela teve de bom até ali. E ela não conhece o que vem do futuro, né? O futuro, ela vê que tem muitas dificuldades, ela vai ter que enfrentar muitas coisas. E ela pensa: nossa, e agora? Eu vou estar sozinha? Meu pai e minha mãe vão ficar na casa deles, vivendo a vida deles. Os adultos têm que sair de casa, os adultos têm que viver a vida deles em algum lugar, longe dessa família, longe dos pais. Por experiência própria, esses dias eu conversei com a minha filha sobre isso. E ela está bem nessa fase da pré-adolescência. Vocês não têm noção do alívio que ela sentiu quando eu disse assim para ela: a mamãe vai fazer cesta de Páscoa para ti pelo resto da vida. Tu não acha que esse ano vai acabar? A gente vai fazer tudo isso que a gente faz, filha, pelo resto da vida. A gente vai ter churrascos em família, o papai vai te ajudar a pular na piscina, tu vai ser minha parceira, minha melhor amiga quando ficar adulta, a gente vai fazer muitas coisas juntas. Eles não sabem. Eles não sabem o que espera eles. Eles não têm um comparativo, gente. Eles não têm um comparativo. A gente tem. A gente sabe Nós como é a vida temos, adulta, né? como foi a infância. A gente consegue mostrar um panorama para eles. Eles não têm, eles não fazem ideia de como vai ser. E vocês não têm noção de quanto isso afeta eles. Causa angústias, medos, sofrimentos, né? E eles ainda têm que lidar com um meio, com uma sociedade julgando eles, né? Com Porque a padrões, sociedade atual né? julga demais. Com aqueles padrões que são impostos, com amigos, com tribos, né, diferentes que a gente chama, né? Porque a gente costuma sempre ficar próximo daqueles com que a gente mais se identifica, né? Principalmente no ambiente escolar. E muitos deles, quando estão passando por essa transição da criança para a adolescência, por não se encaixar em nenhum lugar, acabam fazendo as péssimas escolhas, que são aqueles grupos que as crianças são aquelas revoltadas. A gente reconhece que são crianças que desafiam tudo que está à volta. Aí seu filho começa a mudar de comportamento. Seu filho, que antes era ali tão tranquilinho, começa a ser outra criança. Mas por quê? Porque eu não tenho o apoio do meu pai para mostrar para mim, né, o que vai ser daqui para frente. Então ele vai aprender com quem ele está convivendo. E Exatamente. esse pai, né, ele vai o quê? Achar que tá tudo errado, aí ele vai começar a reprimir mais aquele adolescente, né? Ele vai querer, não, não pode isso, não pode aquilo. E é onde começa a se achar no lugar de que agora eu vou precisar ser mais rígido com essa criança, porque senão ele vai sair da linha. Mas por que agora, né, nessa fase da adolescência, onde ele começa a se conhecer, a querer, de repente, arrumar uma namoradinha, a sair com amigos à noite e ter comportamentos, a gente sabe que eles vão experimentar tudo. E se nós não cativarmos esses filhos antes que aconteça isso, eles não vão se abrir conosco, eles não vão falar, eles não vão contar nada, né? Vai ser tudo escondido. E quando a gente descobre, né, na grande maioria das vezes, muitos pais, infelizmente, descobrem com uma fatalidade. De repente, uma criança que se corta, uma criança que começa a usar substâncias químicas, né, as drogas,
Por quê? Porque esse pai, na infância, não queria frustrar aquele filho. Aí entra nessa frase aqui que a Eliane colocou. Esse pai que não quis frustrar o filho, né? E que tornou ele ainda mais infantilizado a ponto de que dessa criança achar que pode fazer o que quiser lá na frente, né? De se Exato. achar no Tudo tem um direito. porquê, né? Todo tem um porquê. Todas as fases são importantes, né? Todas as fases, existe um porquê, né? Existe um porquê ensinar os filhos, educar os filhos, né? Por isso que não é papel nosso dentro da clínica educar as crianças. Não é nosso papel. Nós estamos lá para auxiliar no tocante à angústia, ao sofrimento, ao ouvir esse sujeito que não encontrou um lugar para ser ouvido, né? Então, os pais têm um papel fundamental, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. A gente não consegue, gente, porque a criança, o adolescente, vai estar lá 1 hora por semana. Normalmente é só 1 hora por semana. E tem gente que acha que é demais 1 hora por semana. Gente, é 1 hora. E quantos pais quase acham que essa mágica 1 hora... conseguir trabalhar 1 hora só por semana com aquela pessoa. Porque daí no resto do tempo, o que acontece na vida daquele sujeito no resto do tempo? Né? Como esse ambiente se comporta diante desse sujeito? Porque na maioria das vezes, quando o ambiente está adoecido, a gente faz um trabalho naquela 1 hora daquela semana, o sujeito volta na outra semana pior. Pior ainda. Aí a gente até fica, né? Nossa, mas eu não tô fazendo direito isso aqui? Não, a gente começa né? certas horas, né? Assim, duvidar. Poxa, mas semana passada tava tão bem. O que aconteceu, né, nesses dias? Né? E aí, o que aconteceu? Acaba a semana, acaba aquela sessão, acaba aquela semana, e a gente dá aquele feedback pro pai, né? Muitas vezes. E esse pai acha que a gente tem que fazer... É mágica? Eu falo assim, não existe mágica, né? Eu não tenho uma varinha aqui de Harry Potter. Não é? A gente não é mágico para pegar. Eu falo assim, gente, eu acho que vocês pensam que eu sou, né? Que eu tenho uma varinha aqui igual do Dumbledore, que você tira aquele pensamento ruim assim, você puxa tudo e coloca ele ali na penseira e deixa de lado para não lembrar mais. Não, a gente não faz milagre. A gente ajuda. Não fazemos. A gente faz o máximo possível para descobrir o porquê, né, dessa angústia, o que causou, o que levou a esse transtorno e tenta amenizar, né, tudo isso. Mas... Aqui, ó, temos mais uma mensagem. É parecido com a adolescência, a Silva tá falando aqui. Quando falam, ela é uma adolescente rebelde, mas não procuram saber o porquê, só acham que todos são assim. Mas muito da rebeldia é sofrimento que não conseguem pôr para fora. Eu diria que tudo nessa rebeldia, esse sofrimento, né, querida? Essa rebeldia é aquela falta de atenção que não teve, que a mãe não deu. Vamos supor uma menina que está na fase ali de virar mocinha, né, de deixar ser criança. É aquela mãe que não falou para ela super difícil. O quanto que ela vai mudar os hormônios, né, lidar com TPM, com menstruação, preparar aquela menina, falar, olha, a partir desse momento você corre o risco de engravidar, entrar nesse assunto. É aquela menina que precisou saber de tudo isso pela internet ou pela outra amiga que já passou por isso. Que às vezes pode ter sido uma mãe, que né? É tão bonito, né? Esse momento, se é feito da maneira adequada, ele é tão lindo. É um momento para a mãe dividir, né, esse lado mulher dela com a filha. Poxa, ir no shopping, né? Ajudar a comprar as roupas novas, né? Mostrar que ela precisa ter vergonha do corpo, né? Que tá modificando. Porque essa fase da adolescência, gente, é uma das mais difíceis da vida. As pessoas só sabem olhar para os adolescentes e dizer, é chato, tá insuportável. Gente, é difícil. É difícil. Poxa, teu corpo tá todo mudando, né? Tu tá saindo de uma fase infantil que as pessoas te tratavam daquela forma, né? Tu era uma criança. Tá entrando num meio termo, porque ninguém te dá autoridade de nada ainda. Tu não é adulto, ninguém te dá autoridade para falar. Mas tu também não é mais tratado que nem criança, então já é cobrado, né? Então, no futuro,
O futuro é como se estivesse ali na porta, né? Te batendo. Poxa, acorda pra vida, faz alguma coisa. Você É precisa escolher isso. que rumo a sua vida vai tomar Já sabe agora. se vai fazer É faculdade, se dificílimo. não vai, e que profissão que você vai ter, porque daqui a pouco você já é adulto, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer um monte de coisas. E aí, esse adolescente, né, ele fica muito mais perdido ele começa a cometer, né, alguns atos, comportamentos ditos como rebeldia, né? Isso também vale para o menino, porque esse Exato. momento da adolescência Sim. menino é o momento que ele precisa daquele pai ali presente para ensinar a ele como se comportar diante das mulheres, né? De mostrar todo aquele respeito, de que o homem ele é uma pessoa forte dentro da família, que é um suporte, né? Ali dentro para a mãe, para o filho. É tudo um conjunto. Então ele precisa tanto daquela mãe para levar aquele lado mais amoroso, aquele carinho, mas aquele pai para levar aquela força que vai encarar, né, a vida dele com mais tranquilidade. Poxa, o meu pai ele consegue, por que que eu não vou conseguir? Então ele precisa, né? A gente tem esse pai para nos dar proteção, para nos dar fazer, né, aquele cuidado, aquela cúpula, né, de nossa, eu estou seguro porque eu tenho o apoio desse Sim. pai. Cada um tem um papel, né? E aqui a Eliana acabou de falar pra gente, a fase mais difícil da minha vida foi a adolescência, e hoje os pais parecem ter esquecido. Mas Todos parecem ter esquecido, eu diria. Porque todos nas os escolas pais. é impressionante como muitas professoras esquecem da infância, a infância que elas viveram, como era para elas, né, ser tratadas pelos adultos, né, Aham. como eram olhadas pelo outro, né, que cores que essa infância tem que ter. As pessoas parecem que esqueceram tudo que viveram, todas as angústias. A adolescência, gente, para lidar em sociedade, para se sentir aceito, é muito difícil, porque os jovens estão todos perdidos, no mesmo barco perdidos. Alguns demonstram aquela popularidade, né? Estão seguros de si. São os que enfrentam, assim, eu diria, um nível mais avançado ainda de angústia, dor e sofrimento. Aquela ali é a defesa deles, né? Se A mostrar, defesa né? Se deles de um fazer ser ambiente. visto. Eles querem ser vistos, aquela ali é a defesa deles, né? Se eles não tiverem aquilo ali, o que sobra? Quem sou Né? As eu, né? pessoas acham que quem está lá em cima, né, está no centro das atenções, está tudo perfeito na vida daquela pessoa. A vida de ninguém é perfeita, né? Mal sabe, Todos né? Que é aquele que carregam está se marcas, aparecendo demais é porque está dores. escondendo. Tudo aquele que faz um excesso, né? Que produz um excesso, que pratica um excesso em qualquer que seja a atividade, é porque está tendo uma falta. E ele está tentando compensar essa falta. E assim, só para dar um enfoquezinho, né, gente? Hoje o bate-papo foi bom, já está quase na hora de acabar aí 7 minutinhos, né? E agradecer a todo mundo que está presente. Depois vocês tirem um print aí, postem aí no Instagram de vocês. E assim, pessoal, é aí que se formam os transtornos. É todo esse acompanhamento, é toda essa vivência da nossa infância até a nossa fase adulta. Por que que temos ansiedade? Por que que temos depressão? Por que que temos mudanças de humor, né? Então, é um assunto muito grande a gente falar de transtornos, mas para nós Sim, psicanalistas, tudo vem, né? A gente fala tudo bem no mesmo lugar, sim, né? É a raiz dos problemas que transformam nesses transtornos e são os seus comportamentos, as atitudes, algum sintoma, alguma coisinha diferente aqui que vai dizer, né? Que vai ditar o que é o que, né? Diante do que? Dos olhos da exato. psiquiatria, quando a gente fala, né? De fator genético, de ambiente, de tudo, sabe? É isso que causa. Eu parei de falar porque eu li aqui. A Eliane falou pose para foto. Vamos lá então. Porque a gente sempre sai, né? Bom, e complementando, né, sobre
para a gente finalizar o surgimento dos transtornos, quando a gente fala em constituição, né, quando a gente fala em sintoma, quando a gente fala em transtorno, o sujeito, ele é único, sabe, gente? Então, não vai ter um autista igual ao outro, né? Não vai ter um sujeito definido com um transtorno que seja igual a outro que esteja categorizado com aquele mesmo transtorno. Eles não são iguais. Ninguém é igual. Podem ter algumas características semelhantes, mas a sua constituição vai ser única, né? Vai ter um porquê ter sido formado daquela forma, ter aqueles comportamentos, né? Demonstrar essas defesas, ser esse sujeito que precisou se cindir. Tudo tem um porquê, né? E só em análise que a gente descobre esse porquê. Então, antes de falar, né? Meu filho tem TDAH, meu filho é autista, meu filho tem toque, tem TAB, tem qualquer coisa do tipo, vamos pensar, o que eu tô faltando com esse meu filho? Será que de repente ele quer brincar mais? Será que ele quer liberdade? Será que ele quer colocar aquela energia para fora? Será que seria um momento de repente de eu andar de bicicleta com ele, brincar num parque, fazer uma natação, né? Fazer um esporte, um futebol? Será que de repente ele é um pouquinho mais desatento? Será que não tem alguma coisa preocupando a cabecinha desse nosso filho? Será que eu não estou dando aquele amor e carinho, aquela atenção naqueles 10, 15 minutinhos que a gente sempre fala? Não precisa ser um dia todo. É claro que quanto maior o tempo, é muito mais, né, rico com essa criança. Mas que seja 10 minutos de amor, de atenção, de dedicação para aquele filho, porque às vezes a gente pensa que eles querem muito, mas o pouquinho que a gente consegue já supre já um dia todo. Então dá esse amor, esse carinho. Tenham paciência, pais. Tenham paciência. Não deixa essa rotina maluca do dia a dia, das obrigações, do cansaço, do estresse, afetar esse lado, né? E se existe conflito, se existe angústia entre você e sua família, a melhor forma que tem, né, é desabafar. E desabafar com alguém que vai saber te ouvir, que vai saber te direcionar para um caminho certo, né? Não com qualquer pessoa. Nem o sofrimento é pequeno, né? As pessoas acham que o sofrimento delas é pequeno demais para ser ouvida. Né? Nem o sofrimento é pequeno demais. Né? Nunca pensem que a dor de vocês é irrelevante, porque ela vai se manifestar de alguma forma. Essa criança ela vai se atentar a mínimo que seja esse seu sofrimento diário no trabalho, a sua preocupação. Ela vai estar atenta a tudo, 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 tudo. E aí que a gente, né, por conta desse sofrimento, deixa essa criança de lado e não percebe. Então, não busquemos, né, fazer com que essa criança esteja com algum problema, não diagnostique ela simplesmente pelo comportamento. Passe um pouquinho mais de tempo, dê mais atenção, né, a tudo que está à volta, a você e ao ambiente escolar, aos amigos, à sociedade em geral. Por que às vezes ela está se comparando com o outro? Então é importante a gente se atentar a tudo isso. E, gente, olha, muito agradecida, obrigada pelas palavras, pelo carinho de todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Muito feliz de poder levar para você um assunto que é tão tenso, tão denso, tão difícil, mas que é riquíssimo e importantíssimo para nós saber que vocês vão pensar um pouquinho melhor antes, né, de tomar qualquer decisão, de qualquer atitude que não seja positiva. Dai, se quisesse dizer. Bom, gente, eu queria agradecer vocês, né, agradecer as participações, foi maravilhoso conversar com vocês. Realmente é um assunto longo, né, um assunto denso, e a gente tentou trazer de forma leve, né, uma visão diferente, uma forma de pensar diferente para vocês terem um novo olhar sobre esse tema. Sim. Tá bom? Obrigada
pessoal. Um grande beijo e se preparem que vem mais lives, Beijo. né? Deixem comentários Sim, e fale, passe pro pessoal, né? Quem não assistiu, mande, porque realmente é um assunto muito rico para todo mundo. Um grande beijo e um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau, tchau. gente.